Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão chegando para live de lançamento do livro Quando o Futuro Chegou e Encontrei um Pentelho Branco, da Adriana Pimenta. Queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que está entrando aqui agora, essa noite. Já temos umas pessoinhas chegando aí. Boa noite para todo mundo. Bom, nosso filho veio ao mundo, né, Dri? Então, Nasceu. infelizmente a gente não pode se encontrar, mas a gente fez esse marco, né? Essa live como um marco para mostrar aqui que o nosso filho chegou, tá palpável, já tá chegando na casa de todo mundo que comprou. E eu queria começar um pouco falando das partes burocráticas, então. A pré-venda do livro, ela vai até amanhã, dia 30, tá? E quem comprar na pré-venda ainda recebe um kit que vem com um bordado, algumas dicas do que bordar. Bordado não, né? Um gabarito, né? Sou péssima para essas coisas, gente. É um Bastidor. bastidor, Bastidor. a linha, Bastidor, a linha e algumas a ideias. tela. E além disso, vem um pôster da Marcela Magalhães Pinto, que é uma artista, e ela fez esse pôster inspirado muito na história, né, da Adriana, que ela conta dentro do livro, e aí ela criou essa colagem pra gente exclusiva para o livro. Então, comprando até amanhã no site da Primavera, vai tudo junto com o livro, tá bom? E queria então começar essa nossa conversa gostosa aqui nessa noite de quinta-feira fria em São Paulo, gelando, pra Acho gente que aquecer fria um no Brasil, né? Porque hoje eu fiz uma reunião com uma... Desculpa, já te cortando e começando. Eu fiz uma reunião com uma pessoa de Goiânia e falou que lá estava 11 graus. Aí nós achamos que se lá tá frio, imagina o resto. Bom, enfim. Então a gente veio aqui para contar um pouco mais do que trata o livro, né? O que a Adriana colocou aqui nesse livro. É um livro que eu tive muita honra de participar da produção. Para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Então, eu sou Larissa Caldinha, eu sou a publisher da Primavera Editorial. E foi um privilégio trabalhar nesse livro. Eu não cheguei ainda na crise dos 40, que é o grande mote, né, do livro, mas eu me diverti muito, né? Então eu falo que não é um livro só para quem tá pelos 40, é para quem não tá e para quem já passou, porque é muito divertido, é bem humorado, é sensível e vai mostrar, vai contar toda a trajetória da Adriana rumo à maturidade, né? Então foi incrível assim participar, me sinto privilegiada. E a gente está nessa conversa aqui para contar um pouco mais como foi a inspiração, se a crise existe ou não, se é lenda urbana, e é isso que a gente vai falar hoje. Lu, queria que você se apresentasse um pouco, a Adriana também, para quem está chegando e não conhece. Você pode falar um pouco de você, Lu? Posso. Bom, eu sou Lu Magalhães, sou presidente e fundadora da Primavera Editorial. A Primavera, eu fundei a Primavera em 2008 e desde lá eu venho trabalhando e montando todo esse catálogo com a nossa equipe. Né? Essa equipe foi montada ao longo dos anos, gente foi, gente veio, autores foram, autores vieram, e hoje eu, a Larissa e mais uma equipe, a gente leva a Primavera para frente. Acho que a Adriana pode... Até eu ia falar, a gente, nessa história que autores vão, autores vêm, hoje a gente trabalha única e exclusivamente com autoras mulheres, que é o que a gente acredita, e nossa literatura nossos livros todos são voltados para mulheres. Temas diversificados, diferentes, como toda mulher, né, que gosta de ler sobre o trabalho, sobre a casa, sobre um sentimento pessoal, sobre qualquer coisa que a gente é bem multifacetada sempre. Né? Então, acho que a Adriana pode falar um pouquinho também dela e como ela chegou na gente, e como tem sido esse relacionamento aí de quase um ano. Ai, tá ótimo, tá sem crise nenhuma esse relacionamento. Ainda. Tá ótimo. Tá sem crise. Bom, boa noite, em primeiro lugar, para todo mundo. É uma honra também para mim estar aqui, né, lançando meu livro. Agradeço muito a Primavera Editorial, porque a linha da Primavera tem tudo a ver com o que eu penso também, então por isso que a gente está tão alinhada, né? E agradeço também por acreditar na minha obra e no meu trabalho, né? Bom, eu tenho formação de jornalista, eu sou de Santos, eu sou santista, sou jornalista, trabalhei muitos anos com assessoria de imprensa, com comunicação corporativa, né? Até que as coisas mudaram e agora eu sou, né, uma escritora, sou crocheteira também, sou gateira, tenho os 2 gatos, o Leon e a Yolanda,
E estou aqui para contar para vocês um pouco aí da história do livro e espero que essa conversa seja ótima, que vocês participem também, quem está assistindo participe, fazendo comentário, para a gente se aquecer aí nessa noite fria. Que essa conversa de hoje aqueça nossas almas e os nossos corações. Muito bem. Bom, eu coloquei aqui nos comentários o site da Primavera, para quem se interessar pelo livro, e também o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato com o WhatsApp, que a gente atende por lá também, tá? E eu queria começar, então, essa conversa falando, né, da crise dos 40 anos. Essa crise realmente existe? Porque, assim, a gente ouve muito que é lenda urbana, que, é muito mimimi. Então, me fala, Adri, essa crise realmente existe? Existiu para você? Ela existiu para mim, mas não quer dizer que ela vai existir para todo mundo, né? Quando eu começo a contar aqui meu livro sobre a crise dos 40, é engraçado que quem não passou ainda, geralmente fala, então eu quero ler porque eu quero me preparar para ela. Mas não é todo mundo que passa, né? O que é essa crise dos 40? Então, tem algumas pesquisas que mostram, né? O que isso significa exatamente. E nesse meu trabalho de pesquisa para o livro, tem uma em especial que eu gosto muito, que é uma pesquisa inglesa de 2017. A universidade entrevistou mais de 1 milhão de pessoas em mais de 50 países. Era uma pesquisa sobre felicidade, não era uma pesquisa sobre crise dos 40. E o que apareceu? Né? Apareceu que a jornada da nossa vida, ela tem um desenho em U, na letra U. Então, quando a gente chega aqui na base, é justamente nessa meia-idade que a gente chamava antigamente de meia-idade, né? Que é quando a felicidade é reduzida. E por que a felicidade é reduzida justamente nesse período da vida? Depois sobe, né? Depois, chegou dos 50, passou, sobe. Por que isso acontece? Porque muitas vezes tem uma crise entre expectativa e realidade, entre o que a gente projetou quando a gente tinha 20, 30 anos e o que a gente conseguiu realmente realizar com 40. Esse é um ponto que traz a crise dos 40. O outro ponto é quando acontecem eventos na nossa vida muito marcantes. Por exemplo, uma queda financeira abrupta, né? Você tem um estilo de vida, vai para outro, uma morte importante, um divórcio, ou, por exemplo, quem já tem filho, quem tem 40 e poucos anos e tem filho com 20 e poucos, que sai de casa, aquela síndrome do ninho vazio, né? Isso também traz uma crise dos 40. Então, eu pesquisei também muito, assim, para saber quantas pessoas têm essa crise dos 40, né? Eu não achei nenhuma pesquisa no Brasil, eu achei uma pesquisa norte-americana, mas era já do final dos anos 90, que dizia que nos Estados Unidos 75% das pessoas passam pela crise dos 40. Eu não sei se esse número é real ainda, mas eu particularmente acredito, porque se existe essa quebra, né, de expectativa e realidade, quer dizer, toda essa expectativa que a gente vai criando e que colocam na gente também, culturalmente, né, e o que a gente consegue realizar, que muitas vezes não é tudo aquilo que a gente sonhou, né, eu acho que as chances são grandes, sem contar os eventos da vida mesmo, que são imprevisíveis, né? E que muitas vezes a gente não espera e que baqueia a gente. Então, sim, a crise existe, mas não é para todo mundo, né? Todo mundo que acontece. E eu queria saber da Lu. Se Lu, você chegou a passar? Aconteceu com você? Então, eu desde que a gente está trabalhando nesse livro, eu fico me imaginando, né? Fiz um retrospecto aí da minha vida, e aí a minha pergunta é, porque para mim, os 40 anos vieram numa outra vibe. Então, vou contar um pouquinho para trás, para todo mundo entender. Os meus 40 anos chegou com uma vitória muito grande para mim, porque eu, com 37 anos, eu tive um câncer de mama bem, assim, um câncer até que foi descoberto, e eu fiz todo o tratamento. Então, dos 37 aos quase 40, foi esse tratamento, essa coisa que pesou. Claro que é o que você está falando, né? Uma coisa muito marcante, pesou, tive vários medos, né, e tudo mais. Quando eu recebi a minha alta, o médico falou assim para mim, agora a gente acompanhar e ver se realmente isso passa, isso para mim foi o renascer, né? Então, a Domitila está eu vi o comentário dela aqui, que a mãe dela fala que a vida começa aos 40, o meu recomeçou aos 40. Então, foi para mim, assim, uma vitória, um momento muito alegre, né? Depois dessa baixada que você deu aí, dessa invertida. Então, eu não, assim, a crise mesmo, né, de 40 ou de idade eu não tive, mas
Tô chegando aos 60, tô pensando se eu não vou entrar na crise dos 60 agora. Bom, de acordo com as pesquisas, não, hein? De acordo com as pesquisas. Não, exatamente, isso que eu pensava. Será que vai ser ou não? Mas eu acho que você falou uma coisa bem legal, que eu acho que é marcante e importante a gente ter na cabeça. Acontece para muita gente, mas não é igual a todo, né, para todo mundo. Pode acontecer, pode não acontecer. A intensidade é diferente, né? Eu acho que algumas coisas, toda essa reflexão e esse, como que chama quando esse burburinho que acontece dentro da gente, isso completamente diferente para cada uma, né? E eu acho, claro, tem pesquisa que eu acho que o seu livro é legal também, porque mostra uma parte, um aspecto, uma visão muito, eu vou falar científica, sim. No sentido que é constatação mesmo, né, em cima de pesquisa, eu acho que isso é importante, não é só um sentimento e um monte de gente falando, você foi atrás das pesquisas e desse embasamento, então acho isso muito legal, mas sempre tem cada um na sua curvinha, né? Claro. Cada um no seu ponto, acho que é isso que é legal mesmo. E você, Lari, você tá longe ainda, né? Nossa. Eu tô longe, mas eu tenho minhas crises pessoais já aqui. E é engraçado que ontem eu fiz 26 anos, né? E aí eu já ouvi de várias pessoas que agora eu tô mais próxima dos 30 que dos 20. Então isso já vem com uma carga, né? Eu falo que eu já tô, na verdade, na crise dos 30. Porque eu acho que existe uma carga até muito profissional, né? Para quem tá indo dos 20 para os 30. E talvez dos 30 por 40, eu imagino que volte uma carga pessoal, da vida pessoal, relacionamento, você com o seu corpo. Então eu falo que eu tô entrando nessa crise profissional, assim, de que eu tenho que chegar lá até os 30. A Forbes Under 30, sabe? Essas metas que a gente cria, assim, na cabeça e que muitas vezes são irreais, impalpáveis, né? Mas que a gente está sempre nessa pressão aí social para cumprir. Mas, por enquanto, eu ainda estou numa caminhada da crise dos 30 para depois entrar na MC dos 40. Foi essa maneira que eu chamei, né? Você falou de MC, né? Foi essa maneira que eu chamei a minha crise no livro mesmo. Ela tem um pseudonome, é um pseudo-personagem, tá? A minha crise é um pseudo-personagem chamado MC, né? E eu dei esse nome, né, porque é como a Lu falou, né, uma coisa muito pessoal minha, né, então não quer dizer que as pessoas vão passar pelo que eu passei, né, pode ter gente que vai ler que vai se identificar, tem gente que vai ler que não vai se identificar, né, mas no meu caso... Não, eu ia falar que tem momentos que pode ser que alguém se identifique, outros não, né, eu acho que é bem legal isso. Claro, bem com certeza. No meu caso, assim, o que eu trago da MC, né? O que foi a minha crise para mim, né? Que isso eu fui descobrindo depois também, né? Conforme eu ia sentindo e escrevendo o livro também. No meu caso, assim, foram as duas coisas. Eu tive uma quebra de expectativa com a realidade, eu vivi essa batalha também. Eu tinha algumas expectativas que eu não consegui realizar, né, com os 40, alguns sonhos e tal, e também tive eventos marcantes na minha vida, né? Eu tive uma separação, e aí a minha mãe, na sequência, ficou muito doente, eu cuidei dela por anos, voltei a morar com a minha mãe, era um esquema eu, minha mãe, cuidadoras, né? Cama hospitalar, vai para o hospital, volta. E aí, quando a minha mãe morreu, eu acho que foi aí realmente que essa crise se abateu, porque eu não tinha mais pai, mais mãe, e eu não formei família. Então, foi o primeiro baque, assim, né? E agora? O que vai acontecer comigo? Tudo aquilo que eu tinha sonhado com 20, eu não tinha sonhado com 20 chegar onde eu cheguei com os 40. Eu tinha pensado que ia ser completamente diferente. Então, foi aí o primeiro baque, né? E aí, depois, isso fez com que eu começasse a me questionar sobre tudo. Profissionalmente, na época eu trabalhava numa multinacional, eu fazia comunicação interna dessa empresa e eu comecei a não ver mais propósito naquilo que eu fazia, né? Eu não entendi o que acontecia comigo, o que eu fazia não fazia mais sentido, né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a minha saúde, eu sou uma pessoa saudável, mas começaram a aparecer algumas coisas que me obrigam hoje a me cuidar verdadeiramente, a tomar remédio todos os dias, né? Então,
essa coisa me abateu, assim. Olha, eu tô ficando madura mesmo, né? Peraí, eu não tenho mais 20 ou 30 anos. As coisas estão mudando. E depois eu comecei a reparar nas mudanças do meu corpo também. Não foi só o pentelho branco. O pentelho branco, eu confesso que foi o marco, né? Aquela coisa que você olha assim, pega a lupa, deixa eu ver se é isso mesmo, ou se é a luz. Não, não era a iluminação, ele estava lá. Então, isso também foi um momento muito marcante, principalmente para a mulher, né? E aí, assim, o que aconteceu, né? Aí eu comecei a questionar também a minha espiritualidade, né? No que eu acreditava, de onde que vinha tudo isso que estava acontecendo comigo, né? Eu comecei a questionar se eu era uma mulher de fé ou não, né? Então, assim, foi um momento que muita coisa foi acontecendo ao mesmo tempo agora. Sabe aquela coisa de revolução? E aí eu estava fazendo uma pós-graduação em escrita, em formação de escritores. Aí eu lembro que eu escrevi um artigo sobre mulheres de 40 e uma colega de classe comentou: por que você não faz um livro sobre isso? Olha, eu nem vejo muita literatura sobre mulher de 40, a gente não fala sobre elas. Por que não é você a trazer essa história das mulheres de 40, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a entrevistar especialistas, né? E coloquei isso tudo no livro. Mas assim, gente, uma coisa também que as pessoas me perguntam, então seu livro é triste e tal. Olha, não. Eu acho que vocês foram minhas editoras, né? Eu acho que o livro é bem leve. Ele fala sobre crise dos 40, mas ele não é um livro pesado, é um livro, né? O que vocês acham? Não, de forma nenhuma. Ele é divertido. A gente às vezes a gente se pegava rindo, eu me pegava rindo, né, na primeira vez que eu li, aí escrevia para a Larissa, você já leu essa parte? Estou aqui morrendo de dar risada e imaginando as situações todas. Eu acho que ele é um livro que fala coisas importantes, mas não, de uma forma bem leve, bem engraçada. Acho que é isso que encanta, né, que te deixa é o que você está falando, às vezes você acha que você está em crise, mas você não se questiona, depois você acha engraçado, aí, sabe, você vai indo todo como se uma balança, né? Hora vai para frente, hora vai para trás, hora, opa, aqui já pegou demais, ó, daqui sai a moral, né? Sei lá, o que está por trás do seu jeito de escrever, dessa sua forma de falar, que é interessante. E para quem te conhece, vamos dizer assim, é como se estivesse conversando com você, né? Você contando a história do que aconteceu mesmo. Em várias vezes eu me sentia numa mesa de boteco com a Adriana e ela me contando os causos, né? Então é uma forma muito leve de trazer esse assunto. Eu acho, tem uma frase que a gente colocou na sinopse que para mim é muito do livro, que é dar vontade de rir, às vezes chorar de rir. Sabe aquele chorar de rir meio desesperado, mas dando risada? Eu acho que o livro traz muito disso, é uma forma leve. E a Michelle, ela colocou aqui um comentário que eu queria até pontuar, que ela fala assim, apesar do termo ter essa conotação negativa, nem toda crise é ruim, né? Porque a gente traz o termo crise com uma carga toda pejorativa, e às vezes não, é um espaço, um lugar que a gente tem que passar para se encontrar, para elucidar algumas questões. Eu achei muito, muito interessante esse comentário dela aqui. Olha o que a crise me trouxe. A crise me trouxe até aqui. A crise me fez escrever um livro, lançar um livro, compartilhar minhas histórias, né? Com quem está passando por coisas similares ou não, ou só quer ler anedotas, né? Porque essa coisa do humor, né, que vocês falaram, quer dizer, uma coisa muito interessante dessa obra é que essa obra faz uma mistura de narrativas, né? Eu conto como eu me sinto, ao mesmo tempo eu tento entender esse sentimento falando com especialistas, né? E eu trago minhas histórias da vida real, né? Então, por exemplo, no capítulo Amor e Sexo, na maturidade, eu entrevisto uma sexóloga, eu entrevisto um psicólogo em relações amorosas, e eu conto de uma vez que eu saí com um homem 20 anos mais jovem do que eu. E como eu me sentia, ao mesmo tempo, como era essa briga interna comigo, eu me sentia ridícula, né? Por estar saindo com um homem muito mais jovem, de tudo que eu ouvi, de tudo que a sociedade e essa cultura nos oprime, né? Quer dizer, o homem ele se interessa pela mulher mais jovem, é normal, a mulher não pode se interessar por um homem mais jovem porque ela é ridícula. Então, eu conto essas histórias ao mesmo tempo que eu trago esses questionamentos culturais também, né?
para gerar uma certa reflexão mesmo. Tem um outro caso que eu conto que eu acho que é divertido, e não era para ser divertido, gente, de verdade. Assim, quando eu comecei com a crise dos 40, eu fui em muito retiro espiritual. Eu estava nessa busca da espiritualidade e tal, e aí, olha, todo lugar que eu ia acontecia alguma coisa. Eu fui num retiro que era dentro de um... É um retiro indígena, é uma experiência indígena, né? Eu fiquei dentro de uma oca, tem 40 de diâmetro, com umas 25 pessoas dentro. E aí o que eles fazem? O índio pega pega pedra da fogueira, pedras quentes, coloca no meio da oca, fecha essa oca, joga água dentro e começa a sair aquela fumaça toda. É tanta fumaça que eu não via minha mão. Então eu pensava assim, gente, eu tô indo para um lugar para me encontrar, mas eu não consigo nem enxergar nada, né? E aí, assim, aí eu vou relatando essa história. Então tem cenas que são divertidas assim, né? E tem cenas também que, por exemplo, que eu tenho uma outra que eu vou num terreiro de Umbanda também, né? Eu também vou me consultar com uma mãe de santo, porque, olha, entrevistei terapeuta, entrevistei antropólogo, sociólogo, astrólogo, fui falar com mãe de santo, eu estava num momento de busca. Mulher tem muito esse perfil também dessa busca, muitas vezes, né? E aí eu estava lá tentando me consultar com uma mãe de santo e aquele charuto, aquela fumaça entrava no meu nariz, eu tenho muita rinite. E eu ficava segurando assim para espirrar, eu falava, não, gente, eu preciso me concentrar, não posso espirrar nessa entidade. Então tinha cenas muito engraçadas que eu comecei a relatar no livro, né, nessa busca, como teve coisa divertida, né? E tem também, assim, tem um capítulo, por exemplo, que fala das mudanças do corpo, onde eu faço uma viagem no meu corpo, eu me olho no espelho e mostro todas as diferenças que ocorrem nela e questiono por que a gente se sente tão oprimida pelo corpo bonito no país, trago pesquisas sobre isso, trago reflexões, né? Porque, não sei, eu acho que, assim, no fundo, a gente tem falado muito agora de racismo estrutural, eu acho que tem um machismo estrutural muito forte no país também, né? Onde a gente segue culturalmente algumas regras, mesmo a gente não aceitando, só que a gente não fala muito sobre isso e continua replicando para outras gerações, né? Então, esses causos divertidos, eles também servem para colocar um pontinho de reflexão ali, sabe? Uhum. E eu acho muito legal a mescla que você faz entre os seus causos, né, e as entrevistas com os especialistas. Então, é um equilíbrio ali que você dá de embasamento e empírico, né, na sua pele, pontos fortes do livro. Odri, tem uma pergunta aqui, bem capciosa, vamos ver. Opa. Adriana, o livro também é interessante para os homens de 40 anos? Ele, inclusive, afirma que ele acabou de achar o primeiro pentelho branco dele. Olha, evidentemente que é um livro feminino, porém eu acho que é para todos, sim. Para o homem, porque a crise dos 40 pode afetar o homem também. Quando a gente fala de crise dos 40, vale para os dois, para homem e para mulher. E segundo, porque eu acho que é uma forma muito interessante dos homens conhecerem também um pouco a cabeça das mulheres, o universo feminino, né? Então, eu acho que pode ser uma leitura interessante para os homens também, sim, por que não? Com certeza. Muito bom. A gente tem uma outra pergunta aqui também, que é se, deixa eu colocar aqui na tela, se o processo de escrita, né, essa fase da escrita, te ajudou a analisar essa fase por outras perspectivas também. Se você se descobriu aí nesse processo de escrever o livro. Não tenha dúvida, gente, a escrita ela é terapêutica. Eu não acho que ela seja curativa, mas eu acho que ela seja terapêutica. Tem estudos ainda, né? Tem estudos na psicologia que dizem, né? Às vezes você vai na terapia, até pede para escreve sobre isso. Então a escrita ela é terapêutica e ela faz ver de outras formas, não tenha dúvida. No meu caso, muito mais porque eu comecei a pesquisar sobre isso. Então eu fui uma pesquisadora sobre mim mesma, né? É como se eu fosse a minha própria médica, buscando cura e me tratando. E as palavras certamente foram terapêuticas para mim, não tenho a menor dúvida. Tem uma pergunta pessoal para você que eu não fiz. Quando você se voltou aos especialistas, assim, aos profissionais, eles deram mais autoridade porque você já acreditava ou você se surpreendeu com o que você ouviu deles? Olha, eu me surpreendi porque, na realidade, no começo, por exemplo, a primeira psicóloga que eu entrevistei, eu pensei que ela fosse falar que era besteira. Eu imaginava que era lenda urbana, eu não tinha certeza se era isso. Então, quando ela começou a descrever com a crise dos 40, eu lembro que, enquanto ela falava, eu fiquei pensando, gente, é isso, mas está acontecendo
tudo. Ela está dizendo ali o que está acontecendo comigo, eu não falei nada de mim, né? Eu só fiz perguntas sobre o que seria, e ela foi me dando realmente as respostas, validando coisas que eu não tinha ideia de que existia, né? Então foi uma descoberta, foi uma surpresa para mim. Muito legal. Bom, vamos falar da capa, que todo mundo fala dessa capa, né? Então eu vou até colocar aqui de novo. Olha só, essa capa aqui. Também vou pôr a minha, pronto. Todo mundo está gerando muitos comentários. E aí a gente chamou uma pessoa muito especial para vir aqui hoje com a gente também nessa noite para falar sobre o processo da capa, porque muita gente não sabe como que foi. Então, vos apresento, Domitila. Queria que você se apresentasse um pouco, fala um pouco de você, e aí a gente entra nesse assunto. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Domitila e é muito complicado se definir. Toda vez que me pedem para falar sobre mim, eu falo, gente, mas o que eu falo? Que eu sou atriz, que eu sou professora? Tá, mas eu também sou formada em jornalismo, eu sou artesã, e não sei, eu sou eu, né? A gente faz tanta coisa, a gente sempre é tanta coisa, e tá super legal escutar o papo, porque eu vou voltando, né? Vou também lembrando, não cheguei na crise dos 40, não cheguei nos 40, tenho 31, faço 32 esse ano, mas também estou saindo, de certa forma, de um momento aí de entender e ressignificar muita coisa, né? Desses movimentos todos que acontecem com a gente nesses movimentos de transição, nos momentos de transição. Então, isso sou eu. Tenho dito agora que eu sou uma artista multidisciplinar. E aí a gente vê, né, o que dá para fazer, multilinguagem. Porque também, se não souber fazer, eu dou um jeito. Eu vou lá, eu acho, eu pesquiso, eu fuço, e a gente descobre uma maneira de fazer. Como que foi, né, fazer essa capa pra gente? A gente conheceu a Domitila através de um parceiro nosso, né, capista, e a gente queria muito colocar uma mulher nesse projeto, né? A gente falou, a gente precisa de uma mulher. E aí surgiu essa ideia do bordado, né? Então, como que foi para você esse processo de construir, de entender o tema? Conta um pouco pra gente. A minha relação com as manualidades, né, com a arte em si, vem muito, muito, muito de todas as mulheres da minha família. As minhas avós eram artesãs, a minha avó paterna era artista plástica, a minha avó materna era super do crochê. A minha mãe teve durante muito tempo uma oficina de costura. Eu até comentei com a Adri numa carta que eu mandei para ela que durante muito tempo eu dormia, depois da escola, eu dormia debaixo da mesa de corte, em cima de uns rolos de enchimento de edredom. Então, eu cresci nesse meio, assim, de mulheres que fazem, sabe? E quando eu fui parar nas artes, no teatro, na dança, eu dancei durante muito tempo, então desde pequena aprendi a costurar a fita da minha própria sapatilha, fazia roupa para boneca, e me virava, assim, muito bem com isso. Eu fui cair no bordado já mais velha, e mais especificamente, profundamente, assim, num grande momento de crise. Então, eu sou atriz, eu sofri uma lesão e precisei me afastar do trabalho, precisei ficar parada no meio da temporada, foi uma coisa super tensa, assim, também fiquei super chateada, então, uma coisa que me afastou, né, daquele momento que eu estava ali pulsando de criatividade. E já bordava, mas não tinha mergulhado tanto na técnica. E foi um momento que eu falei, bom, eu não posso andar, eu tô sem poder fazer esforço físico, não posso dar aula, eu tô em casa, o que eu vou fazer? E aí comecei a explorar muito a minha relação com o bordado. E aí, obviamente, veio essa questão toda ancestral da minha família, né? Então, as minhas avós, a minha mãe, a minha ligação com o fio, né? Eu sou super leitora também e lembro de ficar completamente embasbacada a primeira vez que eu li As Brumas de Avalon, com a relação da Morgana com a Roca. Então ela fiava, e aí a partir do momento que ela sentava para fiar, ela entrava em transe, e aí se comunicava com a irmã dela, que não morava em Avalon, morava em outro lugar, enfim. Então o bordado acabou para mim se tornando tanto
um meio de trabalho, porque eu trabalho com bordado também hoje, quanto uma questão profunda e meditativa, do mesmo jeito que a Adri escreve, né, e de certa forma ela dá concretude para os pensamentos dela, eu faço isso com bordado. E aí, desses 3, 4 anos para cá, as coisas ficaram mais intensas, mais bonitas, mais fortes. Sempre tem muito do feminino nos meus bordados, eu gosto muito desse tema. Então, quando eu recebi o briefing do parceiro, falando assim, olha, uma capa, o título é esse, e vamos ver, assim, eu pensei numa vulva, você consegue bordar uma vulva? Eu falei, tá bom, e aí bordei, eu trabalho com uma técnica de bordado livre, e eu fiz o bordado e fiquei olhando e falei, gente, mas caramba, isso é tão especial. E aí voltei, o que você quer? Você quer uma foto? Você quer coloca umas linhas, faz uma composição com umas tesouras, eu trabalho com dedal, eu coloquei o dedal, sabe quando você olha, fica falando assim, não é isso. E eu falei, gente, corpo, né? O título fala sobre corpo, e essa história tem a ver com um corpo que busca. E um corpo conta a história, todo corpo comunica. Então, por que não colocar um corpo também para contar essa história junto com o bordado? E aí, preparei as coisas aqui e tirei a foto, mandei e falei, e torci muito para que essa foto fosse aprovada junto com o bordado que eu mandei de presente para a Adri. É um bordado trabalhado com um fio de meada, então foi realmente fio a fio, foi um trabalho bem, bem gostoso, assim. Domitila, eu estou muito feliz que você não bordou a minha vulva. Você bordou só o meu pentelho branco. Eu fiquei muito feliz com a sua escolha artística. Foi super legal. Sabe uma coisa que eu gostaria que você contasse? Porque muita gente me perguntou da capa, né? Porque a capa ficou muito especial mesmo. E quando eu conto para as pessoas que além do bordado ter sido feito mesmo, esse bordado é real, né? Não foi só, não é uma imagem, ele foi feito. Eu também conto que esse corpo da foto também não é uma imagem de banco de imagens. Esse corpo da foto, de quem é esse corpo da foto, Domitila? Esse corpo é meu. Eu tirei essa foto, fiz a foto aqui em casa, porque justamente eu acredito que todo corpo conta história. E aí, nisso de todo corpo contar história, né? Essa relação de se olhar e se entender qual é o movimento que pode surgir dessa crise, e por isso que eu acho que o nosso amigo que perguntou, é o Luiz, o nome dele? É Luiz. Luiz, leia o livro porque você não vai se arrepender. Porque eu não tenho 40 anos. Eu sou mulher? Sim, eu tenho isso em comum com a Adri, mas eu ainda não tenho 40 anos. E eu consigo enxergar em mim coisas que também estão ali nessa temática, sabe? E esse lance da crise pegou em mim justamente no momento da lesão. Eu fiquei lembrando, falei, gente, mas porque foi um momento que me paralisou e que veio muita coisa legal depois, né? Então, um corpo lesionado dança. Um corpo que está envelhecendo voa também, né? É possível a gente chegar em lugares muito bonitos com o nosso corpo. É possível a gente contar novas histórias sempre com o nosso corpo. E com tudo o que vem dele internamente, né? Na nossa cabeça, no que a gente sente, e externamente para o mundo também. Então, sim, é o meu corpo. Muito legal. É muito especial isso, eu acho, porque é muito autêntico, né? São mulheres reunidas, a editora é feminina, é feminista, então 4 mulheres que se reuniram para sair uma obra que quer tocar o coração de outras mulheres também, o coração e a alma de outras mulheres, né? Eu achei que foi muito especial essa escolha da capa. Eu fiquei muito feliz mesmo quando a Lari me mandou. Na hora eu falei, nossa, é essa capa. E aí fiquei muito feliz quando a gente começou a se conectar também, né, Domitila? E mal sabia eu que estava fazendo uma capa para uma artesã, né? Então mandei o bordado de presente para ela e recebi esta gola belíssima de presente. E nossa, gente, é louco, né? Como as coisas vão acontecendo, como as coisas vão tomando forma. Então,
ficou mais especial ainda saber que eu bordei para a capa de um livro de alguém que, além de tudo, ainda tinha essa conexão comigo por conta das artes, né? Então, e para mim também, saber que eu escrevi e a minha capa também teve uma arte manual, né? Também foi muito especial. Tem uma coisa que a gente fala lá na Primavera, a gente sempre repete, que a leitura conecta. Então, a gente acabou de ver isso ao vivo, né, de diferentes formas, não é só pela escrita, mas é toda expressão. Isso, com certeza, é a forma viva, né, do nosso acreditar, vamos dizer assim, né, que a gente acredita. E uma curiosidade interessante, eu gosto muito dessa vertente que nossos corpos contam histórias, né? E também acho que o corpo assusta, né? O corpo feminino assusta. Tanto que já recebemos, acho que 5 e-mails, né? De violações de direitos do Facebook com essa capa. Então, é engraçado como o nosso corpo ainda não... A gente não pode ainda, né? Então, eu acho que é uma outra pauta. Olha que não tem nenhum seio aparecendo, né? Porque normalmente a censura cai em cima do seio feminino, né? Existem muitos movimentos na internet que colocam corpos femininos sem roupa com colagens de seios do peito masculino, né? Do tórax masculino. E é uma coisa que, assim, passa batido, por exemplo, no Instagram, nas redes sociais, né? Essas montagens. Mas basta aparecer uma coisa feminina, um corpo feminino que já sou um alerta, né? E eu fico pensando, gente, mas por quê, né? Por que os nossos corpos ainda causam tanta confusão, né? Se é um corpo que conta uma história, se é um corpo que é um corpo presente, que existem tantas camadas além da camada do erotismo, né? Do fetiche, né? Existem muitas coisas além aí para se reparar, e aí vem logo uma violação. E a gente volta a questões culturais, é que eu trago também um pouco disso no meu livro, né? Essa questão do corpo, da mulher como objeto, como isso vem no Brasil desde os tempos da colonização mesmo, e como isso ainda impacta a gente até hoje. Como a mulher ainda é vista como um objeto, tanto é que tem ainda programa de televisão com dançarina, né? Com roupa sexual, né? Sexualizada, né? Então, é isso, a gente ainda tem essas questões hoje, e eu acho que quanto mais a gente falar, mais chance isso tem de mudar. Enquanto menos a gente falar e fingir que a gente não vê e que não acontece, mais vai perdurar. E as próximas gerações vão passar pelas mesmas coisas, e não é isso que a gente quer, né? É isso. Com certeza. Domitila, muito obrigada pela sua participação, foi muito especial pra gente, todo o processo, não só hoje, né? Todo o processo com você foi muito leve, muito incrível, juntar todas essas mulheres, assim, nesse livro, foi realmente uma honra, tá? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite, vocês são demais, todas vocês. Obrigada. Agora vamos para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui no chat, que a gente vai para a parte das perguntas. Dri, você encontrou alento na sua busca? A aceitação do branco vai ficando suave? Vai. É tudo como a vida é cíclica e feita de fases, né? Mas isso é um mergulho, isso é um trabalho interno que a gente faz também, né? Porque culturalmente a gente não está preparada para isso. Culturalmente a gente tem que ser bonita, magra, bela e beber da fonte da juventude para sempre, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar de novo, tem que trabalhar, tem que conversar. A gente mesmo tem que parar de comentar se vê uma pessoa mais gordinha e falar como ela engordou, ou você viu como ela envelheceu. As pessoas envelhecem, o tempo passa, as pessoas envelhecem mesmo. Então, tá mais suave. E aí é gostoso também, né, esse momento do envelhecer. Eu vejo isso hoje, né? Eu acho que é bom, porque tem algumas coisas que não te afligem mais. E mesmo que te afligem, você consegue... Outros ganhos, né? Outros ganhos. Acho que é isso mesmo. Acho que é bom isso. Você tá... não que a vida não tenha pedras, não tenha crise, não tenha questionamento. Acho que a gente tem tudo isso. Mas também é gostoso a gente se abrir e ter coragem. Olha, também tem coisa que é melhor hoje. Se abrir para ver se isso acontece, né? Claro. Eu sou fã. E aí, Dri, a gente vai ver a sequência dos 50?
Ó, já estão esperando. Olha, eu não quero escrever mais sobre crise. Eu espero não ter que passar pela crise dos 50 para ter que trazer isso no papel, né? Eu posso falar sobre 50, mas eu acho que talvez seja um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Se já nessa curva, vamos lembrar, se a pesquisa diz que tem o U, e a gente sai do U quando faz 50 e começa a subir de novo, então quem sabe não vem uma obra sobre isso, né? Apesar que quem escreve muito sobre isso é uma das antropólogas que eu trouxe um estudo dela para o livro, que é a Miriam Goldenberg. Ela estuda muito a velhice e a velhice feminina, o amadurecer e velhice feminina. Ela fala muito sobre isso, né? A minha próxima obra, provavelmente, eu já comecei a rascunhar, que é um livro de memórias, justamente sobre o período que eu cuidei da minha mãe. É um livro que eu quero falar sobre essa relação filho e mãe, sobre essa relação cuidados na velhice, né? Sobre essa relação, o que a gente faz quando os pais vão envelhecendo, né? Aí já é uma outra história. Aqui é um comentário que ela sempre achou, a Judite sempre achou que você deveria investir na carreira de atriz. E aí, vamos para os palcos? Gostei dessa ideia, gostei. Imagina... Eu concordo. Não conheço a Judite, mas concordo. Imagina você encenando os seus causos lá num palco, imagina. Olha, eu não digo atriz, mas quem sabe esse livro não pode ser adaptado para uma peça de teatro? Uhum. Por que não? Uma boa ideia que a Judite trouxe, hein? Quem sabe a gente chama Domitila para atuar? Pois é. Olha, Adriana, lá, olha, não, só uma coisa, não tem que falar. A Domitila que ela falou, acabou de falar, eu topo. Olha, a artista principal a gente já tem. É isso aí. Como chegou essa editora, essas editoras maravilhosas. Olha, eu cheguei por via de um amigo muito querido, a gente fez jornalismo juntos, e eu comentei com ele da minha obra, e ele falou, olha, sua obra tem que ir para alguma editora que seja feminina e feminista, que trate dos temas da mulher, né? E ele conhecia a Lu, a Larissa, e ele entregou meu manuscrito para elas analisarem, né? Porque ele achou que tinha a ver com a editora. Então foi assim, e aí a gente teve esse encontro. Aí, foi ótimo. Larissa, aí a gente está nessa relação sem crises. Dri, houve algum momento de parar de escrever, de faltar ideia? E foi difícil retomar, se houve? Olha, não foi... Em nenhum momento eu parei de escrever. Quando eu entrei nesse projeto, eu mergulhei nesse projeto de cabeça. Difícil era parar de escrever. Eu lembro que eu ia dormir e muitas vezes as coisas me vinham na cabeça, as coisas que eu tinha lido, as coisas que eu tinha pesquisado. Aí eu pegava o celular do lado da cama e mandava e-mail para mim mesma para não esquecer daquele trecho que eu pensei de colocar na obra. É engraçado que quando você está escrevendo um livro, você está escrevendo um livro 24 horas, mesmo quando você não está escrevendo, porque essa obra te consome. Então, qualquer cena que se passa ou que você vê, você conecta com as coisas que você está sentindo e pesquisando. Então, não para de escrever nunca. Tanto é que terminar uma obra é difícil também, né, Lari? Quantas vezes a gente não revisou, né, meninas? Revisou, né? Coloca, não coloca, vai e volta. É uma obra que, se você não dá um basta, escrever às vezes não acaba nunca, né? Então... Com certeza. Quanto tempo você levou para escrever, Dri? Olha, foram 2 anos para escrever, depois 1 ano foi esse processo de edição e revisão, né? É um processo longo, escrever um livro... Quer dizer, tem gente que escreve rápido, para mim foi um processo longo, né? Até porque é escrita de si, então está conectado com o que vive, com o que sente, né? Uhum. Então, foi um processo, uma jornada mesmo. E como que foi para você se despir e falar das situações tão suas, né? Tem coisas lá que é muito particular mesmo, íntima, né? Então, como que foi isso? Não foi fácil, essa foi a parte mais difícil mesmo, porque tem uma exposição, né? Eu sei que tem pessoas que vão ler o livro, amigos ou não, ou família, e eu não sei quais questionamentos eles vão fazer, mas o que eu posso dizer é que eu me senti no direito de fazer um relato honesto. Foi isso que eu procurei trazer, um relato que tem humor, sim, mas tem muita sensibilidade e muita honestidade. Quando a gente vai escrever sobre si, né, sobre si mesmo, acho que a primeira coisa que a gente faz é esse mergulho interno.
E aí a gente tem que trazer essas situações e tem que fazer uma escolha. Eu escolhi compartilhar com outras pessoas a minha história, acreditando que, de alguma maneira, isso vai sensibilizá-las, seja para questionar sobre a cultura que a gente vive, seja por se identificar com situações ou sentimentos similares aos meus, ou seja para dar risada, de repente uma leitura leve e um bom humor. Então eu fiz essa escolha de me expor mesmo. Qual foi a crise mais difícil? Olha, agora vai se expor mais de novo. Olha, eu acho que foi realmente quando eu descobri essa crise, quando essa crise me abateu, quando a MC chegou, que eu acho que foi a morte da minha mãe, onde eu me vi órfã, sem família. Não que eu não tivesse família, eu tenho família, né? Mas eu me vi órfã, não tem pai nem mãe. Quando você ainda tem pai e mãe, e tinha me separado também, então acho que esse foi o momento mais difícil, né? Foi esse baque. Eu acho que foi isso. A gente tem uma última pergunta aqui para finalizar. É um pouco fora do contexto, mas ela quer saber como que você enxerga essa questão da sororidade, né? Eu acho que se a gente quiser levar para o contexto dos 40 anos, foi importante uma rede de apoio para você? Você ter essa rede de apoio de amigas? Como que foi? Com certeza. E eu acho que isso vem mudando muito e muda muito na maturidade. Na maturidade, a gente não tem mais sentimentos que com 20 ou 30 a gente tem por imaturidade mesmo, né? Então, a conexão que a gente faz com outras mulheres, ainda mais atualmente, é uma conexão de empoderamento, é uma conexão de entendimento do que a outra passa, né? É uma conexão, uma vontade de se colocar no lugar da outra. Então, isso com certeza aconteceu comigo e acontece até hoje. Agradeço muito todas as amigas que me aturam, mesmo durante uma crise dos 40. Elas com certeza foram fundamentais para segurar minha mão, sim. Eu acho que o que você falou também é legal, porque a troca fortalece você e você ajuda a fortalecer a outra, né? Acho que fortalece ambas. É engraçado isso. Quanto mais você dá, você recebe também. Aí se conecta, né? Fica um fio condutor, né? Engraçado, é verdade. Bom, para a gente finalizar, antes da gente terminar essa conversa gostosa, eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Passaram várias pessoas por aqui. Muitas perguntas, muitos comentários. Depois a Adri vai ler todos os comentários, tem outros várias opiniões e tal. Depois eu passo para ela ler todos. Queria agradecer a presença de todo mundo, da Lu, da Adriana, da Domitila, da Manu, que está atrás das câmeras aqui coordenando as nossas perguntas. Muito obrigada. Acho que é sempre muito importante. Calma, ela tá no antes ainda de falar tudo isso. Eu ia chegar lá, tudo bem. Mas isso. Aí, então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Lembrando que a pré-venda é até amanhã. Então, até amanhã, quem comprar pelo site da Primavera recebe esse kit com o pôster exclusivo da Marcela. Esqueci de novo, é bastidor, né? O bastidor, a linha, para você fazer o mini bordado. Então, recebe tudo isso junto. E esse livro maravilhoso. E aí, agora eu queria passar a palavra para a Adri encerrar essa nossa conversa e contar uma novidade que a gente preparou com muito carinho. Estou muito ansiosa por essa novidade, por todo o mês de agosto aí. Vai, Dri. Legal. Então, a gente... Como o livro traz muitos especialistas e muitos debates, a gente quis estender um pouco mais essa conversa e a gente criou um programa chamado 40 Minutos sobre os 40. Então, vão ser 4 lives, 4 rodas de conversa que a gente vai fazer no mês de agosto, durante 40 minutos, né? Um papo rápido, assim, descontraído mesmo. A gente já tem 2 confirmadas, um bate-papo é sobre amor e sexo na maturidade, que é com a Ana Canosa, que é a sexóloga que eu entrevistei para o livro, que é uma profissional muito experiente, ela tem programas ainda na mídia e tal, e também a doutora Miriam Valigora, que é uma médica do Einstein, que eu entrevistei para falar sobre a saúde da mulher na maturidade, que é um capítulo específico do livro também, que fala sobre as mudanças da mulher nessa fase, um pouco antes da menopausa também, né? O que acontece, para a gente também perder o medo dessa fase. Então, vai ser vão ser 2 conversas muito interessantes, e as outras a gente vai confirmando ao longo das semanas. Nossa, estamos muito, muito, muito ansiosos para todas elas, né?
Todo Vai mundo. ser bem legal, vai ser bem legal. A gente vai avisando nas mídias sociais, mas vão ser papos mais, assim, como a gente vai ter um especialista para bater papo com a gente, acho que também as pessoas vão ter liberdade de mandar suas perguntas, as suas dúvidas, o que elas estão passando, né? Seja em relações amorosas, sexuais, só, ou de saúde. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente deixar as pessoas perguntarem também bastante, né? Perfeito. Com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite para todos. Obrigada, Adri, mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Beijo grande. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até.